tentando interferir, atrapalhar a investigação na tentativa de encobrir alguém. Boa tarde, deputado Marcelo Castro. Boa tarde, Silas, boa tarde, Paulo Fontinelli, boa tarde, telespectadores aqui da TV Meu Norte. Bom, o doutor Eliardo, eu fui surpreendido hoje com essa declaração dele de que eu estaria interferindo, no andamento das investigações, na tentativa de obstruir, de dificultar as investigações. Silas, primeiro, o doutor Eliardo é um promotor de justiça, é um homem da lei. Ele sabe que a nossa Constituição, a nossa lei, a prova cabe a quem acusa. Então eu sei que você vai ter muitas ainda vindas aqui do doutor Eliardo aqui na sua televisão, que ele gosta muito, de aparecer assim, de se manifestar de público. E você vai aproveitar para perguntar a ele como, quando, onde. Mas não se conforme só com uma pergunta, não. Insista com ele. Pois não. Para ele dizer onde foi, como foi que eu tentei obstruir qualquer investigação. Por que, Silas? Primeiro, eu tenho uma responsabilidade pública, eu sou um deputado federal. Segundo, nossa família está sofrendo este pesadelo. Estamos aí encurralados com boatos e mais boatos que ninguém consegue frear isso nunca. A polícia tem tido dificuldade, já temos 2 meses, de dizer o nome do assassino ou dos prováveis assassinos, ou se não foi um assassinato, a polícia tem 2 meses e ainda não conseguiu dizer. E o nosso tormento, o nosso sofrimento continuando cada dia a mais. Então, o doutor Eliardo já havia insinuado várias vezes que o assassino pertenceria a uma família poderosa, que tinha um figurão envolvido nisso daí. Figurão do PMDB, inclusive. Pois é. Determinado dia, ele disse que esse figurão era do PMDB. E hoje ele disse que esse figurão é o deputado Marcelo Castro. Então, qual é o caminho que tem as pessoas civilizadas? As pessoas de bem que pertencem a uma sociedade? Só tem um caminho, é o da justiça. Claro. Então eu vou interpelar judicialmente o doutor Eliardo para ele confirmar isso que houvera dito, que saiu hoje no jornal O Dia e saiu na entrevista das televisões, inclusive aqui na Meu Norte, no programa do Ieltsin. Então ele vai ter que dizer à justiça, para isso eu vou contratar um advogado, onde foi, como foi, de que maneira, de que modo o deputado Marcelo Castro tentou obstruir essas investigações. Eu quero crer que isso seja mais uma das tiradas do doutor Eliardo. Porque do dia que começou esse processo, se você se recorda bem, ele já levantou hipóteses assim, as mais extravagantes e absurdas possíveis. O que foi que o doutor Eliardo vem dizendo ao longo desse tempo? Primeiro eu assisti um dia ele dizendo que a Fernanda tinha sido drogada. Veio o laudo pericial da Paraíba e disse que ela não foi drogada. Não tinha nenhuma substância ilícita. Você imagina, você vê um promotor de justiça dizendo que a pessoa foi drogada, você pensa o quê? Que esse promotor tem algum dado, algum elemento para poder dizer que foi drogada. Claro. Não. Ele disse que foi drogado, sem ter feito nenhum exame, sem ter nenhuma informação, saiu da cabeça dele. Como é que brota assim espontaneamente na cabeça da pessoa? Não sei. Dizem que ele tem empautado, o caboclo diz assim, empautado com o diabo, não tem isso aí? Conversa. Não. Mas não é o caso dele. Não, o caso dele, ele escreveu um livro, que passou vários anos da vida dele possuído pelo demônio. Então, só se o demônio
o possuiu durante esses 8 anos e depois, episodicamente... Será o cão voltou? Só pode ser, porque a pessoa tem que ter, Silas, um mínimo de coerência e de responsabilidade no que diz. Então, essa é uma mentira do doutor Eliardo ou não é mentira? É mentira ou não é mentira? Ele disse que a Fernanda, aqui no seu programa... Com relação à droga, ele disse no meu programa. Que ela estava drogada. Que ela estava drogada. A O perícia... laudo derrubou realmente essa Então tese. ele estava mentindo. É verdade. É verdade. Ele disse que a Fernanda tinha sofrido um apagão. Verdade. O perito veio e disse que a Fernanda não sofreu apagão nenhum. Não. Que inclusive... As colegas da Fernanda vieram e depuseram e disseram que ela Saiu tranquilo. bebeu normal, como bebia nas outras noites, até um pouco menos nessa noite. É verdade. E que saiu dirigindo normal, não teve apagão nenhum. Ele disse que a Fernanda não poderia subir os 12 lances de escada. O perito, o doutor Nunes, que eu acho que nessa matéria tem maior credibilidade que ele, não por ser uma pessoa melhor do que ele, não estou comparando aqui, fazendo um juízo de valor, mas por ser perito nessa área. Lá. Disse que a Fernanda não sofreu apagão nenhum e que ela tinha plenamente condições de subir os 12 lances de escada. Então, terceira mentira do doutor Eliardo. O doutor Eliardo disse que a Fernanda estava envolvida em tráfico internacional de mulheres. Olha, não tem nem respeito pela pessoa que morreu e nem pela família. Uma jovem de 19 anos de idade, você imagina uma mente dessa? Como é que a pessoa, de onde foi que o doutor Eliardo? Silas, pergunte ao doutor Eliardo. Doutor Eliardo, o deputado Marcelo Castro lhe fez um desafio. O senhor diga de onde foi que o senhor tirou essa informação de que a Fernanda participava de tráfico internacional de mulheres, que se o senhor provar isso aí, ele renuncia o mandato dele de deputado federal. Pronto. Faria essa pergunta aí. Faça a ele. Eu quero, em contrapartida, que se ele não provar nada do que ele disse até agora, ele renuncia o Ministério Público dele. Duvido que ele faça isso, porque ele sabe que tudo que ele está dizendo não tem base de nada. O que foi que ele disse mais? Ele disse que a hipótese de suicídio está inteiramente afastada. É verdade? Todos os dois promotores não acreditam. Várias vezes. Está inteiramente afastado. Eu assisti uma entrevista do doutor Antônio Nunes, que é o perito médico, e disse que a hipótese de suicídio não está afastada. Pode ser suicídio, pode ser homicídio. Então, em quem eu devo acreditar? Num perito que estudou, que se preparou, fez concurso para isso, ou numa pessoa que abre a boca e diz as coisas sem consequência? Então, é outra coisa falsa que ele disse aqui. Dentre tantas outras, ele disse que a Fernanda sabia demais, que se tornou uma pessoa perigosa, que estava fazendo chantagem. Isso. E as pessoas, para se livrarem da chantagem que ela está... Olha o respeito que ele tem pela Fernanda, pela família da Fernanda. Uma moça, uma menina de 19 anos de idade, que eu tenho um filho nessa idade, estava fazendo chantagem a essas pessoas poderosas, porque ela sabia demais e foi queima de arquivos. Por que o doutor Eliardo, que está todo dia junto com a polícia, o que me espanta, Paulo, nesse caso é o seguinte: a polícia técnica do Piauí, que eu não conhecia, deixou em mim, eu acho que deixou em todos nós, uma belíssima impressão. O doutor Tiago, o doutor, como é que chama? Paulo Nogueira, que é o doutor James Guerra, o doutor Antônio Nunes, que é o perito. A gente vê que são pessoas equilibradas, pessoas sensatas, né, pessoas que têm o conhecimento da sua área. Eles estão há 2 meses trabalhando dia e noite, reconstituindo o crime, ouvindo as pessoas, fazendo laudos periciais, fazendo DNA, e que pelo que se saiba até agora, né, pelo que a gente sabe até agora, eles não chegaram ainda à conclusão nem se foi suicídio, nem se foi homicídio, não é isso? É, verdade. Bom, e muito menos quem foi, se foi suicídio, se foi homicídio, quem foi o mandante, quem foi que matou. O doutor Eliardo sabe. Ele diz todo dia na televisão. Ele tem ele se expressa, né? Parece. Não, ele tem 2 meses que diz todo dia na televisão. Eu já sei quem foi, tem um criminoso, que eu já tenho condições de pedir a prisão dele. Pois não.
Disse aqui no seu programa. Isso, verdade. Não pedi ainda, porque esta pessoa, ela solta, ela vai constituir mais provas. Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Por isso ele não tinha pedido. Rapaz, se ele sabe que essa pessoa, ele não tem a menor responsabilidade de dizer para a polícia quem foi, de dizer para a sociedade quem foi, ele não diz. Só ele e o Arimatea Azevedo sabem quem foi o criminoso, outra pessoa não sabe. E a polícia nunca chamou os dois. Eu não entendo aqui, doutor Paulo Nogueira, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, que sei da sua competência, quero parabenizá-lo pela elegância, né, pelo discernimento, pelo seu trabalho. Eu não sei porque é que o senhor ainda não convocou o doutor Eliardo e o jornalista Arimatea Azevedo, porque eles já disseram desde o primeiro dia que sabe quem é. Eles deviam já ter dito quem era e poupar a polícia e poupar a sociedade piauiense desse sofrimento, dessa expectativa, dessa comoção que está passando a sociedade. Então, Silas, não tem... Ele chegou ao ponto de dizer que esse figurão do PMDB era dado a orgias e bacanais. Bacanais, é verdade. Que a Fernanda ou estava em tráfico internacional de mulher, ele usou a expressão, ou então era bacanal. Quer dizer, ele não tem respeito pela Fernanda, diz que ela estava participando de bacanal, e que esse figurão do PMDB tinha um sítio aqui, nessas bandas aqui da Zona Norte, que ele fazia bacanais. Que esse figurão do PMDB, inclusive, numa cidade do interior, teria pegado uma garrafa plástica e introduzido na vagina. Vocês ouviram isso aqui? Ouvi. Na vagina de uma mulher. É verdade. Bom, Promotor disso. na época, ele não disse quem era esse figurão. Foi, disse não. Hoje ele disse que o figurão é o deputado Marcelo Castro. Pensou. Pois o doutor Eliardo vai responder na justiça para dizer de onde foi que ele tirou essa ideia. Só se for o demônio que o possuiu mais uma vez. O cão, que ele, Cão. Disse, que ele disse que passou possuído. É. Que ele vai ter que provar na justiça Aquele homem. de onde foi que ele tirou essa ideia, porque ele agora está dizendo que fui eu. Silas, eu tenho 61 anos de idade. Eu não quero dizer assim que eu sou a pessoa mais séria do mundo, mais correta do mundo, mas eu tenho uma vida pública. Eu fui estudante de primário, de ginásio, de científico, de faculdade, de pós-graduação, professor de universidade, deputado estadual, presidente do IAPEP, secretário de Agricultura, deputado federal. Duvido, Silas, que tem uma pessoa que tenha convivido comigo durante toda a minha vida que não tem uma ideia favorável e respeitosa a meu respeito. Nunca ninguém na vida, estou dizendo isso aqui para a televisão do mundo inteiro, nunca ninguém na vida viu o deputado Marcelo Castro em orgias e bacanais. E isso o doutor Eliardo disse a meu respeito, ele vai ter que provar. Disse que era o figurão. Porque a lei brasileira é assim, ele tem disse que provar. ele disse que era o figurão e hoje ele vem dizendo Que o figurão sou eu, é você. então sou eu que fazia os bacanais. E que eu introduzi uma garrafa plástica na vagina da mulher. Ele agora vai ter... Ele não disse aqui no seu programa, não? O negócio da garrafa ele contou lá no Menino de Manhã, no Ieltsin. No Elcio. Pronto, eu sei que era aqui na TV Meu Norte, eu me lembro Mas eu bem. reproduzi essa parte aí, ele disse. Isso. Mas ele Então, citou, quando citou, não, mas ele ele- disse que era o senhor que... Ele disse que era um figurão do PMDB. Mais uma vez... E hoje ele disse que o figurão sou eu, então ele está disse que fazendo era essa eu. ligação. Mas um dia de uma entrevista que eu perguntei, doutor Leandro, e esse figurão foi quem matou a Fernanda? O que é que ele tem a ver com a Fernanda? Eles são, essas orgias precisam ser investigadas, mas de nada tem a ver com o crime. Não, ele disse assim, vou repetir o que ele disse. Pois Ele disse assim, você é o figurão que fez isso, para você saber que eu estou no seu encalço, Foi, ele disse isso. você é aquele que numa cidade do interior você pegou uma garrafa plástica e introduziu na vagina de uma mulher. E depois saiu dizendo que ela é prostituta. Só estou dizendo isso só para você saber que eu sei que é você. Isso ele disse. Isso ele não pode tirar. Está escrito, está gravado, nós temos gravado. Então ele vai dizer na justiça agora, ele pensa, Silas, todos nós temos que ter responsabilidade sobre o que fazemos, sobre as nossas palavras e sobre os nossos atos. Claro.